Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos ver o conceito de vetores de string. Então, para exemplificar esse conceito, vamos trabalhar com o seguinte problema. Então, vamos escrever um programa que leia 3 palavras. Vamos armazenar essas 3 palavras em um vetor de strings. Em seguida, vamos ler uma quarta palavra e vamos informar em que posição essa quarta palavra se encontra dentro do vetor. Por exemplo, aqui a gente leu as 3 palavras. Estruturas é a primeira delas, dia é a segunda e dados é a terceira. Então, estrutura está na posição 0, dia está na posição 1 e dados está na posição 2. Então, em seguida, a gente lê uma quarta palavra, dia, a gente tem que dizer em que posição é que D se encontra. Nesse caso, D se encontra na posição 1, por isso que aqui na saída foi impresso o número 1. Beleza, vamos escrever um programa para resolver esse problema. Então, iniciamos nosso programa com include, a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados para a tela. Vamos criar aqui uma função main, vai iniciar o nosso programa e aqui a gente vai iniciar declarando as nossas variáveis. Primeiro a gente vai declarar um vetor de strings. Então, no caso, a gente tinha 3 palavras para analisar e verificar receber uma quarta palavra e verificar em qual posição é que essa palavra se encontra. Então, a gente vai precisar aqui definir um vetor de char. Quantas palavras é que a gente vai ter? 3, e vamos dizer que cada palavra pode conter até 50 caracteres. Da mesma forma, a gente vai ter um char, vamos chamar de S. E aqui a gente vai ter a string, que a gente vai procurar se essa string ela se encontra nesse vetor, em uma das 3 posições, na posição 0, ou na posição 1, ou na posição 2. Beleza, então agora a gente já pode pedir para o usuário informar essas 3 strings. Então vamos pedir aqui para o usuário informar esses dados. Printf informe as strings. Beleza, aqui a gente vai ler. Então, quantas strings a gente vai ler? A gente vai ler 3. São as 3 strings que a gente vai pesquisar. E vamos aproveitar para ler uma quarta string, que é a string que a gente vai verificar se ela se encontra no nosso vetor, em que posição é que ela se encontra. Então, a primeira string que for digitada vai para V0. A segunda string que for digitada vai para V1. E a terceira string que for digitada vai para V2. E a quarta string vai para S. Agora a gente vai caminhar sobre a nossa string e ver em que posição é que S se encontra. Então vamos criar uma variável auxiliar aí para nos ajudar a percorrer esse vetor. Então for i igual a 0, i menor, no caso são 3 strings que o nosso vetor contém, e mais. Vamos fazer aqui if str cmp, então a função que compara 2 strings. Então vamos comparar a string que está na posição i com s, com a string s. Então, se essa string que está na posição i for igual a s, então strcmp vai retornar 0. Então, se strcmp retornar 0, é porque essas duas strings elas são iguais. Então, a gente vai imprimir printf que essa string s se encontra na posição i. Beleza, então, por exemplo, se o i é igual a 0, então a gente vai comparar a string que está
na posição 0 do nosso vetor com S. Se elas forem iguais, então strcmp vai retornar 0 e a gente vai imprimir que essa string S encontra-se nessa posição I. Se não forem iguais, a gente não vai fazer nada. Então, mas lembra-se que eu falei anteriormente que o podcast ele não está aceitando por enquanto a biblioteca string. Então, por isso eu vou criar rapidamente aqui uma função que vai ter características similar àquela strcmp definida pela biblioteca string. Então, primeiramente eu vou criar outra função que vai nos auxiliar nesse processo. Chama ela de int strlen. Ela vai dizer quantos caracteres é que a string tem. Então, strlen vai receber um string, vai criar uma variável auxiliar aí para nos ajudar a contar quantos caracteres essa string tem, iniciando de 0, while, enquanto S na posição I for diferente de 1/, é porque a gente não chegou ainda no fim dessa string, então a gente pode incrementar dizendo que essa string contém mais um caractere. E no final a gente vai retornar I, que vai justamente indicar a quantidade de caracteres que essa string possui. Por fim, a gente vai criar a nossa função strcmp. Então, int strcmp, vamos receber a primeira string aqui, S1, e vamos receber a segunda string, S2. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é verificar se o tamanho de S1 é diferente do tamanho de S2. Então, se essas duas strings elas possuem tamanho diferente, é porque elas são diferentes. Então, tem como duas strings serem iguais tendo tamanhos diferentes. Então, a gente vai utilizar aqui o padrão que quando duas strings forem diferentes, a gente vai retornar 1. E quando essas strings forem iguais, a gente vai retornar 0. Então, if strlen, seja a quantidade de caracteres em S1 for diferente da quantidade de caracteres em S2, então aqui a gente vai retornar 1, indicando que essas strings são diferentes. Caso contrário, a gente vai caminhar sobre essas strings. Tem a variável i for i iniciando de 0 e menor que a quantidade de caracteres que essa string tem, menor que strlen de S1. Eu poderia também colocar S2, porque se não entrou aqui, é porque essas duas strings elas têm a mesma quantidade de caracteres. Então a gente vai começar do 0 e vai iterando até o último caractere dessas strings. E mais para ir caminhando caractere por caractere. E aqui a gente vai utilizar o seguinte padrão. A gente vai analisar letra por letra. Se uma letra de uma string for diferente de uma letra da outra string em uma mesma posição, então é porque essas duas strings elas são diferentes. Então a gente vai dizer aqui, se S1 na posição I for diferente de S2 na posição I, então na mesma posição, se o caractere de S1 for diferente do caractere de S2, é porque essas strings elas são diferentes. Então aqui a gente vai retornar 1. E se a gente percorrer toda essa string, todos os caracteres, e não encontrar nenhum caractere que seja diferente, é porque essas duas strings elas são iguais. Então aqui por último eu vou retornar 0. Beleza, aparentemente tudo ok.
Vamos executar para ver se está funcionando tudo como esperado. Lembrando que se você importar a biblioteca string.h, você não vai precisar criar essa função strlen e nem criar essa função strcmp. Porque foi que eu criei aqui? Porque essa ferramenta, no momento, ela não suporta a biblioteca string. Vamos executar para ver se está tudo funcionando ok. Então, executou, compilou direitinho. Deu aqui alguns avisos. Esses avisos foram por quê? Porque na linguagem C já existem essas funções, como a gente já viu, strlen e strcmp implementadas. E a gente fez uma reimplementação dessas funções e modificou algum detalhe dela. Por isso que o compilador aqui está reclamando, mas são só avisos, não vai contribuir para a forma de execução do nosso programa. Então vou fechar esses avisos aqui para deixar o código mais limpo. Começar a executar. Então aqui eu criei um vetor. Esse vetor vai comportar quantas strings? 3. E quantos caracteres é que essas strings podem ter? 50. Que a gente criou uma próxima string S também de tamanho 50. Que a gente está pedindo para o usuário informar as strings. Então vamos informar aqui as 3 strings, estruturas de dados. E a gente quer procurar pela string DE. Então, quando eu executar aqui, ó, o primeiro valor do nosso vetor vai receber estruturas, o segundo valor do nosso vetor vai receber DI e o terceiro valor vai receber dados. Então, quando a gente perguntar onde é que S está, S tem o valor DI. Então, S vai estar na posição 1. Beleza? Então, vamos executar para ver se o programa se comporta como a gente espera. Criar aqui uma variável auxiliar, i igual a 0. 0 menor que 3, sim. Então, a gente vai comparar aqui. Vai comparar o elemento que está no índice 0 do nosso vetor, ou seja, a palavra estruturas, com o que está na variável S, ou seja, a palavra DI. Então, a palavra estruturas é igual à palavra DI? Não. Então, essa função aqui, strcmp, vai retornar algo diferente de 0. Então, a gente não vai entrar aqui nesse if. Beleza. O i estava em 0, vai para 1. 1 menor que 3. Sim. Agora, a gente vai comparar o quê? A palavra que está no índice 1. Quem é que está no índice 1? A palavra DI. Com a palavra que está na variável S, que também é a palavra DI. Então, a palavra DI é igual à palavra DI? Sim. Então, nesse caso, strcmp vai retornar 0. A gente vai entrar aqui e vai dizer que essa palavra DI se encontra no índice I, ou seja, no índice 1. Beleza. Então, entrou aqui e disse que a palavra DI se encontra no índice 1. Então, o i está em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. Então, agora a gente vai comparar a palavra que está no índice 2 do nosso vetor, ou seja, dados, com S. S tem a palavra DI. Então, dados é igual a DI. Não, então essa função aqui, strcmp, não vai retornar 0. E a gente não vai entrar aqui no nosso if. Beleza, não entrou no nosso if, e mais, e está em 2, vai para 3. 3 menor que 3. Não, nosso for termina e como resultado a gente diz que que o índice onde a palavra DI se encontra é o índice 1. Beleza, vamos fazer aqui algumas modificações do nosso programa para imprimir a memória. Então, vamos colocar aqui
show memory start igual a 6552 0. E aqui, em vez de trabalhar com 50 caracteres, eu vou colocar apenas 3 caracteres para poder a gente visualizar melhor. Então, em vez daqui da palavra ter 50 caracteres, eu vou colocar 3 também. Beleza? Essas foram as modificações que eu queria fazer. Vamos compilar novamente. Novamente, ele vai dar aqueles avisos. E vamos fechar para deixar o código a visualização mais limpa. Então, podemos ver que aqui a memória do nosso computador já está sendo mostrada. Então, vamos executar. Que cria um vetor. O vetor aqui, ele vai ter 3 palavras. Cada palavra vai ter tamanho 3. Então, se a gente ver aqui, ó, já foi alocado um espaço para armazenar os elementos desse vetor. Então, aqui no endereço FFF7 é que inicia o nosso vetor V. Então, ele tem 3 palavras. Então, aqui a gente tem espaço para a primeira palavra, tem o primeiro caractere, o segundo caractere e o terceiro caractere. Da mesma forma, a segunda palavra tem o primeiro, segundo e terceiro caractere, e a última palavra, a terceira palavra, também tem o primeiro, o segundo e o terceiro caractere. Agora a gente vai criar nosso string S. Quando a gente executar aqui, a gente vai ver que também foi criado um espaço na memória para armazenar o primeiro, segundo e terceiro caractere de S. E onde é que S se encontra? Na posição FF4. Então, a gente vai pedir agora para o usuário informar os valores. Vamos informar aqui os valores AA, BB, CC e vamos colocar como pesquisa BB. Beleza, então a gente já vê aqui, ó, que o nosso vetor, nas posições iniciais dele, ou seja, na posição da primeira palavra, foi colocados os valores AA. Perceba que aqui no elemento de índice 2, ou seja, no terceiro caractere, tem um /0, indicando que essa string AA termina ali. Da mesma forma, a segunda palavra foi preenchida com o BB. No final, a gente tem um /0, indicando que essa string termina ali. E a última palavra foi preenchida com CC. E a gente tem um /0 indicando que essa string termina ali. Em relação a S, da mesma forma, recebeu o texto BB. E no final a gente tem um /N indicando que S termina nessa posição. Criamos agora uma variável I igual a 0. 0 menor que 3 sim, então a gente vai executar. Então, a gente vai comparar a palavra que está na posição 0, ou seja, a palavra AA, que é a palavra AA, com a palavra que está na variável S. A palavra que está na variável S é BB. Então, AA é igual a BB? Não. Então, strcmp vai retornar algo diferente de 0. Beleza. I mais, e estava em 0, vai para 1. 1 menor que 3? Sim. Então, podemos entrar. Vamos comparar aqui agora a palavra que está na posição 1 do nosso vetor, ou seja, a palavra BB, que a gente também pode ver pelo endereço de memória BB. A gente vai comparar a palavra BB com o que está em S, que também é BB. Então, BB é igual a BB? Sim, então essa nossa função strcmp vai retornar 0, indicando que essas duas palavras são iguais, e a gente vai imprimir esse índice. Qual é o índice que tem
atualmente. O índice I atualmente está em 1. Então, a gente vai imprimir aqui o índice I e o I está em 1. Então, a gente vai gerar na tela o número 1, indicando que a palavra bebê, ou seja, a palavra da nossa pesquisa, está no índice 1. O I vai incrementar, o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Agora a gente vai comparar quem? A palavra que está no índice 2 do nosso vetor, ou seja, a palavra CC. A gente pode ver aqui também pela posição de memória a palavra CC com a palavra bebê. Então a palavra CC é igual à palavra bebê? Não, então strcmp vai retornar algo diferente de 0, então a gente não vai entrar aqui e imprimir o valor de I. Então, o I estava em 2, agora vai para 3. 3 menor que 3, não. A nossa função termina imprimindo o número 1. Beleza, pessoal? Essa aula vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.